Eu também queria falar uma palavrinha. Eu vou usar uma escritura. Se você quiser abrir em Tiago, no capítulo 5, no versículo 7. Não quero me estender muito, né? Muitas coisas tinha que resolver, mas
Deus sempre tem uma palavra para os seus filhos, né? Tiago 5, 7, no versículo 5, versículo 7. Escute bem, né? O que Tiago está falando. Sede, pois, irmãos, paciente até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e a seródia. Se vós também paciente, fortalecei os vossos corações, porque já é a vinda do Senhor está próxima. Meus irmãos, tomai, por exemplo, de aflições e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó? Viste o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu e nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim, não, não, para que não caiais em condenação. Fechamos nossos olhos. Eterno Pai Celestial, agradecemos esse momento diante da presença da Tua congregação, Senhor, e Tu tens as palavras que podem abrir o nosso entendimento e nossa compreensão. O homem apenas pode ler, mas quem vivifica a palavra no coração dos Teus filhos é o poder do Espírito Santo. Sempre foi assim e sempre será dessa maneira. É por revelação e inspiração de Ti, Pai. Por isso, venha, Senhor, derrame isso dentro dos nossos corações. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Então, eu gosto muito do livro de Tiago. Eu gosto muito como ele conduz as coisas. Eu fico pensando que ele usou um agricultor para ensinar paciência, né? Eu fico pensando que se eu planto uma coisa e eu não tiver paciência, daqui a um dia eu vou lá, vou tentar abrir para ver se vai vir a plantinha novamente, daí eu fecho de novo, daí passa uma semana, eu vou lá ver se ela, e fecho de novo. Não é isso, né? Você toma por fé. Interessante que é uma coisa por fé, né? Você planta e espera esse momento, a sementinha, ela morre, ela germina e produz o que você plantou. Então, é nisso que Tiago está querendo colocar em nossos pensamentos. Ele vai dizer assim, tenha paciência, espere, vai vir o fruto. O que você planta vai vir, mas tenha paciência. E ele produz isso para dar uma informação, para dizer assim, paciência até a vinda do Senhor. Agora ele está falando de um momento importante, porque muitos homens de Deus que estavam ali também, como Judas, não o Iscariote, mas o Judas, filho, irmão de Tiago. Interessante isso, né? Ele, irmão do Tiago, eu queria pensar numa coisa que ele vai dizer em Judas. Ele vai dizer que no final dos tempos havia muitos escarnecedores, muitos que diziam assim, não, já está tanto tempo, está essas coisas, Jesus não vai vir, aonde que está vindo? A palavra diz isso, mas nunca vai acontecer isso. E é isso que Tiago está querendo colocar em nossos pensamentos. Eu vejo que o tempo está à porta, mas precisa acontecer alguns padrões que existem. E quando ele fala desses padrões, ele vai falar de uma coisa interessante, que é a questão do plantio e da necessidade de uma chuva. Ele vai dizer assim, até que receba a chuva temporã e a seródia. Então existe duas chuvas aqui. Os agricultores entendem que é a primeira chuva que depois do plantio, quando você planta, vem aquela chuva. Aquela chuva vai produzir, germinar e vai começar a nascer as plantinhas. E a seródia é a chuva da colheita, quando chove e agora vai produzir, vai crescer logo rápido
e ali vai vir a colheita. E Tiago está falando dessas duas chuvas. Agora, uma chuva é o começo, é a compreensão. Se lembre de João Batista. João Batista, ele apontou a quem? A Jesus Cristo. Ele é a chuva temporã para aquele tempo. Era a chuva que estava apontando a Cristo. E quando vai entrando aquela outra chuva, você vai percebendo que chega Jesus Cristo e de a pouquinho Paulo é uma chuva seródia. Ela é uma chuva tão tremenda que ela produz conhecimento, ou melhor, sabedoria. E é esse tempo que nós necessitamos muito, irmão. A chuva temporã, que é a chuva da plantação para começar a germinar, ela já está aí. Agora, a chuva seródia, que é a chuva da colheita, esse é o ponto. E tudo isso não é humano, tudo isso tem relação com o espiritual. Se lembra, quando você sempre escutou, e você sempre tem escutado, que é assim, no entardecer haveria luz. Por quê? A luz é uma revelação. Então, se nós observar no dia normal, no entardecer, ele está escurecendo, a nossa visão está ficando mais difícil, porque todo motorista que dirige no entardecer sabe que aquilo é muito ruim, porque não é nem dia e não é nem noite. Você não pode usar seus faróis, porque os faróis do carro não funcionam bem, e aquilo ali ofusca a tua visão. Mas a palavra diz que no entardecer haveria uma luz de revelação, que é uma revelação de sabedoria de Deus. É esse tempo que estamos vivendo. Eu nunca vi tanto como Deus tem derramado de conhecimento. É tanto conhecimento, irmão, que a gente teria que parar aqui e ficar vários dias mostrando o que está acontecendo. E nesse conhecimento, ele vai aprimorar a sua igreja para um rapto. E é esse o ponto que eu também acho que Deus está executando isso. Porque sem a sabedoria, sem rapto. A sabedoria produz uma coisa em nós, que é um entendimento completo da Escritura para submeter-se à vontade de Deus. Agora, quando ele também fala de Jó, você percebeu uma coisa? Eu quero ler isso aqui, que ele estava falando de uma situação sobre Jó. Ele vai dizer assim, sabia que Jó, ele tem várias situações na sua vida que ele passa, né? Deus o prova, Deus o testa, mas tem uma coisa que é muito importante na vida de Jó, irmão. Quando é que Deus, escute bem o que eu vou falar, quando é que Deus mudou o cativeiro de Jó? Alguém se lembra? Alguém leu? Quando é que Deus está passando por luto, Jó está passando por prova, Chegou um determinado tempo onde Deus mudou o cativeiro do Jó. Aí tem um ponto, e esse é um ponto importante para nós saber. E aqui eu quero ler para você, está no capítulo 42 de Jó, que ele vai dizer assim, escute bem. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. O Senhor acrescentou em dobro tudo que Jó antes possuía. Preste bem atenção. Orando pelos seus amigos. Agora preste atenção. Deus está considerando ainda que Jó está orando pelos seus amigos. Mas você se lembra o que aconteceu? O que os amigos deles falaram de Jó? Se você ler o versículo 42, você vai entender isso. Só quero dar uma informação para você. Jó quebrou toda a arrogância da sua vida. Sabe por quê? Porque os amigos falaram coisas que não foram boas e consideraram Jó como tivesse feito pecados. E aqui é onde Deus muda o cativeiro dele. Você deve perceber uma coisa. Muda por quê? Porque ele mesmo vendo isso, escutando dos seus amigos, ele orou a Deus sobre os seus amigos. Para o quê?
E agora Deus trata, nesse versículo, a Escritura diz que Deus trata com esses amigos de Jó. Para ele. E agora Jó é mudado o seu cativeiro. Você lembra de José? Não foi mudado uma coisa interessante dele? Ele podia agora, como o governador do Egito, abaixo do rei, quando chegou os irmãos dele, o que ele devia fazer? Irmão, mas tinha alguns irmãos que gostavam de José, né? Se lembra? Você se lembra de José ali? José do Egito, se lembra ali? Tem alguns irmãos que sim, que até José gostava. Benjamim, que da sua própria mãe dele, né? Também, e tinha outros que não fizeram nada, mas tinha alguns ali que ele queria mais pegar e jogar. Mas Deus deu uma revelação a José. Aí que está, irmão. Por isso que Deus trabalha em nossos corações para dar entendimento. Diz assim, eu vim aqui para guardar. E eu fui trazido aqui dessa maneira para guardar. Já pensou? E agora ele pode reconhecer e ele pode perdoar os seus irmãos. Porque ele sabia que era uma grande obra de Deus ele está ali. Já não era mais os irmãos dele que jogou, vendeu, fez isso, tudo. Isso não importava mais para ele, porque ele sabia que a mão de Deus que estava produzindo isso em sua vida. E é bom a gente saber isso, irmão, porque tem vezes em nossa vida a gente está caminhando e pensa que, fiz isso, fiz aquilo, e de repente Deus está usando a mão de Deus para produzir a bênção em nossa vida. E é aqui que eu fico pensando, né? Aqui que está o ponto, quando você reconhece isso. Jó viu os seus amigos como amigo. Ele não viu os seus amigos falando mal dele. Ele viu os seus amigos como amigo. José viu os seus irmãos como irmão. Acabou a história. Não tinha mais no coração. E perceba uma coisa que você vai ler na Bíblia, que ele vai dizer assim, os seus irmãos ainda guardavam algumas coisas no coração. Não era José que guardava, mas os seus irmãos guardavam. Tanto que quando o pai Jacó morreu, eles pensavam que José ia expulsar daquela terra eles. José ficou triste. José ficou triste por isso, porque no coração dele não havia mais nada. E esse é um tempo de nós amadurecer o nosso coração, porque o meu Brana usa uma mensagem mais clara para dizer assim, irmão, quando a gente for, que não esteja nenhum peso na balança de rancor de nada, ou de alguém, de nada. Se você botar na balança, esse papel tem um peso, mas que não tenha nada, que tu possa entender o que Deus quis fazer com você. Por quê? Ele quer produzir uma coisa em nossas vidas que está fundada em graça e misericórdia. Enquanto a gente não souber bem isso, talvez os nossos caminhos, as nossas ações, elas são meias, está um pouquinho assim. Mas Deus vai te testando, vai te lapidando para produzir isso. Escute bem, olha aqui. Ele vai dizer assim, observe Pedro, fala de uma condição entre os escarnecedores. Ele está falando da condição que eu estava falando. A impaciência, esses homens são ignorantes de boa vontade e não têm paciência para com Deus, como Deus está fazendo. E, além disso, eles não reconhecem a presença de Deus quando Ele está entre eles, de qualquer maneira. Isso está em 1 Pedro 3:1. Eles não reconhecem essa presença. Por quê? Eles pensam que as coisas teriam que acontecer da vontade dele, do jeito dele, da maneira dele. Não, Deus tem um tempo. Deus prefere ser longânimo, misericórdia, passar mais tempo e não perder nenhum e salvar a todos, do que querer adiantar uma coisa. Ele não vai fazer isso. Por isso que sempre falei para você, nenhum filho de Deus será perdido, porque se Deus perdeu um filho, ele é imperfeito,
Você pensou nisso? Isso é uma graça. Olha só, Deus sempre mantém esse padrão. Deixa eu escutar mais um pouquinho aqui para você. Olha aqui. A noiva, ela será paciente, esperando em Deus, como Deus espera o precioso fruto da terra. Ela vai ser sempre desse jeito. Outra coisa, ela está focada. A quem está focada? A noiva, no que ela está fazendo, pois Ele nos diz para estabelecer os nossos corações e saber que o coração fala do nosso entendimento, irmão. A palavra estabelecer de Tiago usada é uma palavra grega que significa estabelecer, fortalecer, tornar estável. Para você entender, grandes navios, eles têm estabilizadores. Para quê? Para ele não ficar toda a vida assim, ó. Então eles criam estabilizadores nos grandes navios para ele se manter estabilizado. Assim, Deus também trouxe a palavra de Deus para os filhos não ficar assim, para se estabilizar em momentos difíceis. Por que um navio tem um estabilizador? Para quando vem vento, para quando vem ondas grandes, ele não ficar para lá e para cá, ele estabiliza hoje. E hoje tem navios que regula, ele muda a posição. Se isso foi produzido por um navio, irmão, agora imagina para os filhos de Deus. Será que você está só disso? Não. Existem coisas que Deus deixou para estabilizar as provas, as dúvidas. Escute o que ele vai dizer. Olha aqui. Fortaleza total, estável. Agora, Deus não faz nada sem um propósito. E deve haver uma razão para que o nosso entendimento se torne estável. Acho que isso é a ver com ondas de dúvidas. Você nunca teve onda de dúvidas? Deus não quer colocar dúvida em ninguém, mas ondas de dúvidas. Eu sei que existem dois tipos de dúvidas, irmãos, só para a gente firmar os nossos pensamentos. Eu posso ter dúvida de um assunto, amém? Mas também posso ter dúvida de uma situação. Deus não quer colocar dúvida em seu coração, Ele quer estabilizar o teu coração, porque se entra no meu coração uma dúvida, Deus está aqui para responder. Você deve entender isso. Se entra uma informação, Deus está aqui para responder. Agora existe dúvida de incredulidade, isso você não deve ter. Amém? Aí que está o ponto. Olha aqui. Acho que tem a ver com dúvidas, ondas de dúvidas que não tem estabilizado. Vai jogar de um lado, de outro, mas as ondas das dúvidas. Assim, não é dito no tempo da presença, você sabe, né? Presença, parousia. Precisamos estabelecer o nosso entendimento para fortalecer, para tornar firme, para mantermos estável durante este tempo. Vamos entender. Chuva temporã é quando começa a plantar e chove depois e começa a nascer. Chuva seródia é quando as plantas já estão altas, ela recebe uma chuva e ela já cresce e começa já a produzir os grãos e agora ela já está pronta para a colheita. E é esse ponto que é o estabilizador. Você poder deixar o Espírito Santo cair sobre você e você amadurecer e produzir os frutos de Deus e agora você vai estar pronto para ser colhido, porque todo grão que Deus derramou ali, vai para o celeiro. Deus está querendo nos estabilizar, tirar o quê? Dúvidas, irmãos. Olha aqui, ele vai usar com certeza Pedro, né? Ele vai dizer assim, ó: esta carta, amados, escrevo em ambas as quais desperto a vossa mente pura por meio da recordação, meio da recordação, da memória. Quando você recorda, é memória. Então você está recordando. Quando você recorda o quê? Coisas que Deus te ajudou,
coisas que Deus te abençoou, coisas que Deus te protegeu. Porque você vai dizer, meu Deus, aconteceu isso, eu nem estava prevendo e Deus me guardou. E isso é memória. E ele coloca isso, para que vos lembres das palavras que foram ditas antes pelos santos profetas, dos nossos mandamentos, os apóstolos do Senhor e Salvador. Deus quer que sobreveiamos sua palavra, tudo o que fazemos, que ele diz, para que possamos estar atento à sua palavra, irmão. Tem vezes que a gente quer ver coisa grande, irmão. Deus sempre se manifesta em simplicidade, irmão. Talvez você diga assim, mas eu quero... Não. Será que Deus não está fazendo alguma coisa com você agora? Será que não está produzindo um caráter? Olha, isso é muito bom, irmão. Escute aqui. Ele vai usar Mateus 5:10 para uma situação, irmão. Isso é bom para a gente entender. Ele vai dizer assim, irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, a fim de que não sejais condenados. Contemplarás o juiz. O que ele está querendo dar essa informação? Se eu me queixo, o outro se queixa, a gente vai um dia estar diante do juiz. Quem é o juiz? Não é um juiz natural, é Deus. Por que eu queixo? Eu não posso ter misericórdia? Eu não posso ter graça? Pense nisso, irmão. Por que eu vou queixar? Tem um ditado que é interessante, que usaram tem vezes que usaram na internet. Eu achei interessante a informação como eles passaram. Diz assim, já pensaste que tudo que a gente queixasse sumisse? Acho que você já escutou, né? Tem vezes que eu vou dizer assim, meu cabelo está assim, pum, vai ficar sem cabelo. Minha sogra assim, pum, vai ficar sem sogra. Minha mãe, pum, vai ficar sem mãe. Já pensou? Daqui a pouquinho tu ia até se queixar e tu ia embora, né? Está entendendo? Então, isso, talvez a gente usou de uma forma engraçada, mas é a verdade, irmão. Por que você queixa? Não. Submeta, tenha paciência, espere como um agricultor. O momento vai chegar, a hora boa vai chegar. Porque quando o agricultor... Por que o agricultor fica feliz? Por que ele fica feliz? Primeiro deu a chuva, começou a brotar, ele já fica feliz. Mas como fica? Começa a crescer. Vai dar uma boa lavoura. Chega, que felicidade. A hora de cortar, ele está alegre, porque ele viu o suor dele através daquelas coisas. Imagina Deus. Ele está aqui derramando a sua semente, a sua palavra, ele está produzindo. Ele sabe que vai produzir. Olha aqui. Vamos mais um pouquinho. E depois vamos passar por oração, né? Escute aqui, Testemunha, a mensagem é testemunha. Irmão Bruno falou assim, agora lembre-se, amigo, vamos olhar para uma coisa bem diferente. Deus nunca envia julgamento. Peraí. Irmão Bruno, ele nunca havia julgamento antes de enviar misericórdia. Você começou a entender agora? Deus manda julgamento? Vai mandar. Mas primeiro ele tem que mandar o quê? Misericórdia. E a misericórdia está onde? Nos bancos ou em vocês? Você está entendendo, irmão? Deus vai mandar misericórdia, vai ficar aqui no banco. Deus vai mandar misericórdia, vai ficar nessa igreja aqui, nessa estrutura. Não. Ele manda misericórdia no coração de vocês, para você produzir bênção, para trazer filhos. Como você vai dizer, vai mandar misericórdia? Não adianta. Olha só, Moisés, Noé, Deus derrama misericórdia, traz a família dele, mas também Deus manda misericórdia aos animais, os animais vão acompanhando e vão entrando na arca. Porque se os animais não tivessem uma misericórdia que Deus disse, aquele casal vai. Tu acha que eles iam para a arca? Não iam.
Será que Noé estava com um laço correndo atrás para pegar? Não, eles vieram, eles já entraram, eles sabiam cada um o seu lugar. Você percebeu? A misericórdia acompanha os filhos de Deus. Tome isso no coração, irmão. Por isso que Deus está falando aqui. Meu irmão está dizendo, Deus nunca envia julgamento antes de enviar sua misericórdia. Mas, depois da sua misericórdia, será um julgamento. Rejeite a misericórdia e vai trazer julgamento sempre. Rejeitar a misericórdia sempre traz julgamento, irmão. Agora, portanto, estamos examinando duas coisas: misericórdia e julgamento. Misericórdia, então, e julgamento. E você não aceita a misericórdia, resta apenas uma coisa: o julgamento. Observe, misericórdia primeiro, então julgamento. Isto é exato, de acordo com o livro de Deuteronômio. Daí você pode ler em casa, está ali entre o versículo, capítulo 28. Você lê ele todo ali que você vai entender o que é misericórdia e o que é julgamento. Esse é um tempo. Agora, a misericórdia não está nos bancos, a misericórdia está em vocês. Já pensasse? Olha só, se você tem graça, você tem essa experiência, você recebeu o Espírito Santo, o que você faz? Você ora pela sua família, olha pelos entes. Já estão aqui, eu olho pelos meus amigos. Já estão aqui, eu oro pelos que moram perto da minha rua. Você vai aumentando, porque primeiro você tem que começar aonde está mais próximo de você. Você não pode começar lá no fim do mundo. Muitas vezes eu vi homens de Deus, irmãos, porque a gente passou a jornada, você também já sabe disso, eu acho com certeza, que eles pensam que Deus me chamou para ser um pastor, ou Ele me chamou para ser um missionário. Daí ele já sai daqui, ele nem começou a amadurecer aqui, ele já quer sair para ir para um país, para ir a um lugar, para isso. Será que Deus vai fazer isso? Deus quer que você primeiro produza aonde você está, mesmo que seja difícil, como foi com Jesus, né? A questão de as pessoas te conhecerem, fica mais difícil de receber, né? Você sabe o que eu estou falando. Um profeta em sua casa não tem o quê, né? É isso que diz, né? A gente recebeu uma mensagem, eu passei por irmã Rosiclei, e eu fico pensando assim, irmão, escute bem o que eu vou falar para você. Talvez isso ajude a nós a entender por que um profeta não tem honra em sua casa. De repente a gente conhece um irmão chamado José, está lá em Moçambique. Esse irmão, ele tem um espírito de falar, mostrar. Ele não é um pregador, mas ele pega os vídeos e passa para cá, passa para lá. Ele tem prazer no coração dele de divulgar o Evangelho. Então ele está divulgando o Evangelho. E ele fala com o seu pastor e diz assim: eu gostaria que o pastor mandasse uma saudação ao pastor Arantes, porque eu falei que meu pastor ia fazer isso. Então ele estava compromissado comigo. Daí, tudo bem, eu não estava cobrando isso dele de maneira nenhuma, mas ele veio e disse: palavra dita, eu tenho que honrar minha palavra, pastor. Fica assim, Deus te abençoe, meu irmão. E ele tem um celular que não é o nosso celular hoje, né? É um celular que nem tem suficiente, que tem vezes que ele quer ver uma pregação nossa que está no YouTube, ele não consegue, desarma, porque não tem força, não tem ali, eu acho que armazenamento, né, para fazer isso. Isso, não tem a suficiente giga, daí não consegue fazer isso, mas o aparelho que ele tem, ele está lutando por aquilo. E eu fico pensando, irmão, quando o pastor dele manda uma saudação, aí que eu fico pensando que quantos pastores são orgulhosos, quantos tem vezes que não têm a coragem de dizer o que estão recebendo, mas eles têm
eles são homens que são humildes. E eles consideram e falam as coisas, manda saudação à igreja, manda saudação ao pastor, orantes, e estive escutando as mensagens. Estou falando como ele estava se expressando, irmão, falando da mensagem, e vejo que abre muito conhecimento. Ele não precisava fazer isso. Aí que eu fico pensando, ele não precisava de nada disso, ele podia só mandar uma saudação. Mas eu vejo que ele quebra e se baixa a uma medida. É o que falta conosco hoje, entre nós. Não achar que somos mais que ninguém. É assim que a Escritura ensinou, sermos menores. Serem menores. Não, eu sou. Não. Se tu és, então baixa. Como Jesus Cristo, que veio da glória, ele se baixou até o nível de um homem, depois ele se baixou até o nível de um servo. A gente só escuta isso aqui, mas agora quando tu vê na realidade, tu vê o quê? Meu coração fica feliz quando vê um homem nesse calibre, irmão. Você entende o que eu quero dizer? E tem vezes que tem homens mais próximos de nós que não vê nada disso. Daí tu vê lá fora. Quando você acompanhar as nossas páginas ali pelo... Eu não sei muito bem, né? Não é pelo YouTube, é pelo Face, né? Então você vai ver ali o irmão José. Você vai ver ele trabalhando, né? Ele está trabalhando em cima disso. E eu fico assim, Deus te abençoe, irmão. Então, é assim que eu gosto, que eu vejo que os irmãos possam ser, né? É nessa humildade que Deus produz uma igreja poderosa, irmão. Enquanto nós não quebrarmos essas coisas, a gente não tem. Mas quando a gente puder submeter a essas questões, e um amar o outro, e um submeter o outro, e um achar melhor o outro do que ele mesmo, aí sim vai produzir a bênção de Deus. Daí vocês vão ver como igreja essa é poderosa. Porque você, daí que a palavra diz? Porque você venceu a si mesmo. E se submeteu à palavra de Deus. Não é uma questão, é uma questão de escritura. Quando aquele homem faz aquilo, ele fala daquele jeito, ele está se submetendo a quem? Não a mim, ele está submetendo à palavra de Deus. Esse é o ponto importante de nós entender. Então, só para finalizar, irmão, ele vai dizer assim, ó. Quando a expressão entra, da mesma forma que Deus mudou o cativeiro de Jó e deu o dobro, você sabe que ele deu o dobro, né? Ele ficou o dobro rico, e os seus filhos também, né? Ele teve 10 filhos, e os 10 outros filhos estavam na eternidade esperando ele. Você sabe dessa história, muito clara ali, né? Mas da mesma forma, é o contrário. Quando você entra em caminhos de maldição, você receberá o dobro também. Então é esse o cuidado. Eu só vou deixar onde está escrito, Apocalipse 4, Apocalipse 18, lá no verso 7, ali, verso 6, você vai ver que ele vai dizer assim, ó, e encheu do dobro, uma maldição, que é dobrada. Então, esse é um ponto importante de você saber. Ele vai dizer assim, ó, o Senhor mudou o cativeiro de Jó, quando ele orava pelos seus amigos. Também o Senhor deu a Jó 2 vezes mais do que ele tinha antes. Que coisa boa, né? Se você entender isso, né? Reis, ele vai dizer, sucedeu quando ele havia partido, que Elias disse a Eliseu, pede-me o que devo fazer por ti. Antes de ti eu estava tomando. Eliseu disse, rogo-te que me dê uma porção dobrada. Do que? Do Espírito seja sobre mim. E ele disse, pedis dura coisa. Você escutou? Você entende por que Elias está dizendo que ele pediu dura coisa? Vou dar isso para você ajudar. Quando você pede o Espírito Santo, ou quando você quer pedir uma porção dobrada, no sentido também, será que Satanás vai te satisfazer contigo? Ele vai vir, ele vai apertar, como ele apertou em Jó. Ele aperta da mesma maneira.
como ele apertou o Eliseu. Ele vai apertar, porque quando você pede uma coisa boa para Deus, Satanás não quer dar para você. Então, o que eu posso dizer para você? Você será provado. Agora, se você segurar, Satanás sairá. Então, esse é um ponto importante. Muitas vezes a pessoa diz assim, está vendo, Elias está pedindo dobrado. Daí Elias diz, dura coisa pediste. Você está vendo? E ele vai continuar. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim sucederá para contigo, mas não, assim não se sucederá. Se você não vê, você não vai estar. Elias é o quê? Um profeta. Você está entendendo o que ele quer dizer? Vou ler mais um pedacinho para a gente passar para a oração. A mensagem é resumo das eras. Deus não vai plantar uma nova igreja, mas vai trazer um plantio original, de volta à semente original. Ele está fazendo isso como declarando no versículo 23, pelo ensino da chuva anterior. Em segunda virá a chuva da colheita, ou a fé do arrebatamento. Você viu que a chuva, que é seródia, gera o quê? A fé do arrebatamento. Muitos diziam antigamente que eu tenho que ver os mortos. Isso é uma mentira. Sabe por quê? A fé do arrebatamento tem que estar antes, para depois eu ver os mortos. Ela não pode estar, eu ver os mortos e entrar uma fé. Isso é uma mentira, porque daí não é fé. Eu já estou vendo. E fé é uma coisa antes. O que faz a fé é ouvir a palavra de Deus, irmão. Então, quando você ouve a palavra de Deus, você recebe fé. Por isso que esse é o tempo da chuva seródia, que é a chuva de conhecimento, amadurecimento, para dar uma fé arrebatadora à sua noiva aqui ficar. É isso que o irmão Brana diz. Ele imprime isso aí com muita clareza e vai dizer assim, depois de 2 Pedro, eu vou usar uma expressão de 2 Pedro, capítulo 1, graça e paz vos seja multiplicada. Olha só o que ele está falando, Pedro, graça e paz, porque o evangelho é um evangelho da paz. Tem muitas vezes que a gente vê o evangelho aí, é da guerra, né? Como é que pode? Se o evangelho é da paz, fazer guerra não é para fazer. Então é o evangelho da paz. Vos seja multiplicada por meio do conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, conforme o seu divino poder, dando todas as coisas que disse a respeito à vinda e à piedade. Quando ele fala de piedade, está aqui. E piedade é ser como Deus. No degrau é ser como Deus, porque o irmão Brana tenta procurar na mensagem uma questão da piedade. É como você ser como. Aqui. E ele vai dizer assim, pelo conhecimento daquele que nos chamou para a glória e virtude. Você se lembra a palavra glória, né? Glória parece assim, glória a Deus. Não, a palavra glória, ela está dando uma informação para você. Você pensa como Deus pensa, você age como Deus age, você se manifesta como Deus se manifesta. Essa é a glória, porque Deus, Ele quer estar em você. Deus lá na eternidade não é o suficiente. Deus tem que estar em você. Por isso que a presença de Deus está dentro da sua igreja hoje. Por isso que a misericórdia está dentro da sua igreja, que é a noiva de Cristo. Você entende? Quem é que pode produzir mais misericórdia na terra? Quem é que pode dar bênção para outras pessoas? É aqueles que seguem a palavra de Deus e tomaram a palavra de Deus para produzir. Ou você está pensando que vai vir um anjo do céu? Você entendeu, né? Feche seus olhos. Senhor Deus, prepare os caminhos para os teus filhos, Pai, e que eles possam receber a tua palavra de vida eterna
e se alimentar delas, Senhor. Como diz, é o pão da vida, é aquela água que não mais você voltará naquele poço, você vai tomar uma água da vida, e quando entrar em sua vida, aquilo vai mudar você. Você não sentirá mais sede, mas dará a água da vida para outras pessoas, Pai. Por isso, coloca esse pensamento no coração dos teus filhos e os prepara por esse momento tão especial que será o grande momento da sua igreja, que será o arrebatamento. Abençoa os teus filhos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos passar para a outra parte?